Graças a Deus, meus amados, vamos embora para a terceira parte do nosso estudo a respeito dessa mulher extraordinária, a mulher do capítulo 12, do verso 41 de Marcos e Lucas 21, a oferta da viúva pobre, ou a mulher que depositou as duas pequenas moedas. Que coisa extraordinária nós temos aprendido no primeiro verso, no verso 2, e agora vamos para o verso 3 e 4 para a gente fechar esse pequeno estudo sobre o feito dessa mulher. No verso 1, a gente aprendeu que Jesus está sempre a observar a nossa intenção, nosso propósito, a nossa finalidade naquilo que a gente está fazendo. Jesus foi e assentou-se e ficou sem pressa a observar. No verso 2, nós aprendemos a respeito do como essa mulher foi extraordinária no sentido da fé, no sentido do propósito. Ela colocou um propósito no seu coração, ela não quis saber se alguém doou muito, doou pouco, ela fez o dela. E os céus, o reino, recebeu. E Jesus foi enfático em dizer no verso 2, Jesus observou, quando ela entrou, Jesus observou que ela era pobre, Jesus observou que ela era viúva, e Jesus observou a quantidade ou o valor da oferta da mulher. Porque diante da multidão, ele vê ela entrando, ele vê e observa que ela era pobre, provavelmente, como eu falei no segundo vídeo, pelas suas vestes, pelos seus trajes. Observou que ela era viúva. Como Jesus sabia que essa mulher era viúva? E Jesus observou o valor que essa mulher lançou dentro do gasofilácio, porque, como eu falei no segundo vídeo, observe que o pátio do templo ele era extenso, era enorme, e o gasofilácio, que eram as caixas, que ele chama de caixa, na verdade a gente pensa que era uma caixa quadrada, mas não era, era no formato de uma corneta. Observe que de longe Jesus observou que foi duas pequenas moedas, e Jesus ainda deu o valor da moeda, que foi correspondente a um quadrante. Eu falei lá no segundo vídeo, se você não viu, aproveita, vou deixar o card aqui em cima. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, pega os outros dois vídeos lá e assiste. E um quadrante era correspondente a 1/64 avos. Poxa, isso misericórdia, isso era nada para nós, mas para o reino foi a maior oferta. E hoje a gente vai ver o verso 3 e o verso 4 para a gente fechar esse pequeno estudo sobre a viúva, e sua oferta generosa. Esse é o título que eu estou dando, viu? Então vamos lá. Verso 13 ele vai falar mesmo assim. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos o fizeram, mais do que todos os ofertantes o fizeram. Veja que coisa extraordinária. Como eu falei no primeiro vídeo, como eu disse para vocês, dá a entender que Jesus estava num ponto estratégico onde as pessoas que estavam depositando a oferta não observaram que ele estava ali, porque dá a entender isso no texto, e agora a gente comprovou isso aqui no texto, quando a gente lê na visão. Eu quero até ler na visão dos outros de Lucas aqui também, para a gente fazer uma comparação. Então observe, como eu falei lá no outro vídeo, que dá a entender que Jesus estava ali, e provavelmente os discípulos também nem estavam perto de Jesus. Provavelmente os discípulos estavam olhando a beleza do templo. A gente vai ver isso depois lá na frente. Mas eu quero ver aqui na visão de Lucas aqui, viu também, não, esse aqui foi o verso 2, o verso 3 vai dizer: então Jesus disse: em verdade lhe digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Aí o verso 4 vai dizer: porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E na visão de Marco, vai dar a entender que, de fato, os discípulos não estavam nem perto de Jesus. Jesus estava ali sozinho, com a finalidade mesmo de observar, e viu tudo aquilo. E quando ele diz aqui no verso 3, aqui, e no verso 43 de Marcos 41, Marcos 12 e 43 vai dizer:
E chamando os seus discípulos, é como se eles estivessem um pouco distantes, Jesus chamou eles para perto de si e disse, ó, observa aquela viúva ali. Está vendo aquela pobre viúva ali? Ela deu mais do que todos os ofertantes. Eu acho que isso aqui, quando a gente vê esse cenário aqui, a gente vê que provavelmente os discípulos disseram, meu Deus, deve ter mexido com a cabeça dos discípulos, os discípulos devem ter dito, hã? Como assim, Senhor? Como assim, mestre? Que era como ele chamava Jesus. Como assim? Rapaz, a multidão está lançando ali de tudo quanto é de melhor, em grandes quantias. A mulher, o Senhor sabe, Jesus sabia o valor da moeda. Né? A mulher lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. O Senhor diz que essa mulher foi quem mais lançou. Provavelmente ali Jesus aproveitou. Né? E a gente vê isso no verso 4. Mas aqui é só um resumo que está aqui. Mas provavelmente Jesus deve ter aplicado uma lição maravilhosa sobre isso aos discípulos. Na quantidade. Né? Enquanto os discípulos estavam preocupados com a beleza do templo, porque de certa forma o templo era muito bonito, os discípulos preocupados com a beleza, com a arquitetura, com todo um monumento. A gente vai ver isso no verso 13, logo aqui no verso 13 vai dizer o sermão profético, a destruição de pedras, que construções, olha. Isso que eu estou falando para vocês. Já observe que dá a entender que os discípulos estavam preocupados mais com a beleza. Provavelmente eles perderam até essa cena da viúva fazendo esse depósito. Porque observe que ele... Deixa eu ver aqui no verso 13 vai dizer: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Veja a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, isso aqui enfatiza aquilo que eu falei lá no outro vídeo e estou falando agora, que dá a entender que os discípulos estavam preocupados com a beleza do templo. De fato, como falei, era muito bonito, né? A construção, a arquitetura. E Jesus não estava nem aí para isso. Então, provavelmente aqui Jesus pegou esse espaço aqui e deve ter aplicado uma lição extraordinária para os discípulos a respeito do que é oferta para o reino e do que é oferta aqui. Né? Então, quando Jesus chama esses discípulos e diz que diante essas 3 classes que eu falei, né, o texto não vai dizer, mas está falando aqui povos, e aí eu quero separar, como falei lá, diante dessas 3 classes, pobre, né, a classe média e a classe alta, que é o rico. Diante dessas 3 classes, apenas uma mulher conseguiu chamar a atenção de Jesus, e Jesus diz que foi a maior oferta. Agora, pense comigo aqui para a gente conjecturar o que aconteceu aqui. Isso aqui é coisa preciosa. Eu não estou, graças a Deus, não estou chamando a atenção aqui para mim, mas de fato eu nunca vi ninguém falar sobre isso. É como eu disse para vocês. Deus ele dá uma porção a cada um, e a cada um Deus vai dando uma revelação diferente dentro do próprio texto. Quando eu analisei esse texto, e faz tempo que eu venho analisando esse texto, né? E eu fiquei, meu Deus, o que de fato aconteceu aqui que foi a maior oferta que Jesus disse aqui que essa mulher fez? Porque observe que de fato ela pegou todo o seu sustento, né? Poderia ter ido comprar alguma coisa para seu alimento, para o seu dia, né? Para o que chamamos do lado financeiro, né? Para não faltar o mantimento na sua casa. Mas essa mulher ela não olhou nada disso, ela pegou e depositou no altar, sem medir consequências, sem querer saber do dia de amanhã. Aqui essa mulher aqui, ela fez algo extraordinário, que é aquilo que Jesus disse. Essa mulher aqui nos ensinou o versículo que Jesus tinha falado: não andeis ansiosos por coisa alguma. De fato, essa mulher nos ensina esse versículo. Ela cumpriu esse versículo. Ela não se preocupou, ela não ficou ansiosa. E amanhã, o que será? E amanhã, como é que eu vou me alimentar? Ela não se preocupou com isso. Ela aplicou, ela foi.
ela foi determinante, ela estava determinada a fazer aquilo. E quando eu estava observando, já falando no sentido valor físico dessa moeda, que era correspondente a um quadrante, a um 10/64 avos, eu entendi de fato o que Cristo quis dizer aqui. Porque imagine comigo, se essa mulher, o valor já era mínimo, já era nada. 1/64 avos, quadrante. Naquela época não era a moeda que não tinha valor de quase nada. Agora imagino, essa mulher ela deu como oferta, né? Aí eu pergunto a vocês, se essa mulher fosse tirar, vamos conjecturar, né, para os nossos dias, se essa mulher fosse tirar o dízimo dessas moedas, que observe que a moeda já não tinha valor nenhum. Quer dizer, como é que se tira o dízimo de uma condição dessa? Isso é muito forte, isso aqui foi o que chamou a atenção de Jesus. Isso aqui foi o que foi extraordinário nesse texto, né? Que essa mulher, ela disse, é pouquinho, Senhor. Eu quero conjecturar comigo que ela disse, é pouquinho. Se eu tirar o dízimo daqui, vai ser menos ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar logo tudo. Foi isso que essa mulher fez. Por isso que isso aqui chamou a atenção de Jesus, porque ela não pensou em nada, ela disse, eu vou dar já junto aqui o dízimo e vou dar a oferta. E lançou tudo no gasofilácio. Isso aqui foi extraordinário. Isso foi o que fez o olhar de Jesus mudar. Porque imagine comigo, a gente hoje, vamos supor um dia de serviço hoje, uma diária, tá? Vamos botar R$100. Sei, dependendo do estado. Vamos botar aqui, pelo meu estado aqui, você ganha R$100 numa diária sua. R$100, 10% vai dar R$10. O crente que ele é muito grato, ele tira o dízimo, os R$10, os 10%, e vamos supor que ele, muito grato, ele vai dar uma oferta de R$5. Então ele tirou o dízimo e tirou mais R$5 para a oferta, R$15. Ele ficou com 85. E desses 85 ele vai resolver ali alguma coisa do seu dia a dia, né? da provisão, do seu alimento, né? R$100. Imagine comigo que ele é uma pessoa que está desempregada, mas que faz uma unha aqui, outra ali, né? E a sua diária é mais ou menos isso. Agora pense comigo, por muito grato que, e aí eu digo até comigo, por muito grato que eu seja, no máximo que eu ia fazer era isso. Era tirar R$10 e 5 de oferta. E eu ia ficar com 85. Mas essa mulher está nos dando uma lição. Ela não tirou nem 10, nem 5 para oferta. Ela deu tudo. Ela ofertou tudo. E o texto vai ser enfático em dizer que Jesus aí traz outro ponto interessante. Todo o seu sustento. Observou a profundidade disso aqui? Jesus disse, ela pegou tudo. Ela deu todo o seu sustento. Ou seja, ela não pegou uma parte e deixou outra parte em casa, porque ela sabia que tinha uma reserva em casa. Não, não, não. A Bíblia é enfática, é o próprio Cristo que está dizendo que ela, de todo o seu sustento, deu tudo o que tinha. Ou seja, ela não pensou no amanhã. Como eu falei, ela nem se preocupou com o amanhã. Ela não andou ansiosa por coisa alguma. Apenas ela fez aquilo que ela colocou no seu coração, que veio no seu coração, e ela aplicou. E isso é extraordinário. Isso aqui, esse texto, ele é um texto que ele mexe muito comigo. Todas as vezes que eu vejo esse texto, além de eu estar aprendendo, isso me mostra que eu preciso melhorar e muito. Todas as vezes que eu leio esse texto, Deus ele me mostra coisas diferentes aqui dentro. Ele me dá uma aplicação diferente, ele me dá uma lição diferente. E eu aprendo com essa viúva, cada dia que passa, a respeito do que é oferta e o que é dízimo. E aqui eu quero já
aplicar aqui para vocês a respeito dessas duas diferenças. Foi isso que essa mulher fez. Porque existe uma diferença entre oferta e dízimo. A gente sabe que dízimo é mandamento. Oferta é voluntário. Quando a gente vê Abraão, e foi o pai da fé, quando a gente vê ele oferecendo Isaac, né, e ele fez isso num ato de fé, uma fé extraordinária, mas Abraão dizimou. Quando ele deu Isaac, ele dizimou porque foi um pedido. Deus pediu, ou seja, é aquilo que é lei. Né? A oferta, o dízimo ele é lei. A oferta não. E o interessante que eu acho aqui é que quando ele pede a Abraão, pede Isaac a Abraão, Abraão dizima Isaac. Né? Ele foi e alguns estudiosos dizem que ele ofertou Isaac. Eu não acredito nesse ofertar. Eu acredito nesse dizimar, porque Deus pediu. Para mim, quem ofertou foi Ana. Deus não pediu. Interessante, né? Deus não pediu Samuel a Ana. Mas Ana disse, se tu me deres, eu te devolverei. Eu vou consagrar ele à tua casa. E a partir do momento que ele desmamar na tua casa, ele vai ficar até o resto e o fim da sua vida. Ou seja, você observe que Ana pegou Samuel, e Samuel naquele momento era tudo que ela tinha, era seu primeiro filho, foi tudo que ela tinha. Apesar que ela teve outros depois, mas naquele primeiro momento, tudo que ela tinha era Samuel. E ela deu, foi voluntário. Deus não pediu Samuel a Ana, ela deu, ela ofertou no templo, e quando o menino desmamou, no templo ficou. Isaac é diferente, porque Abraão ofereceu Isaac porque Deus pediu. Deus disse, olha, sai com Isaac e leva até o monte para sacrificar, o monte do sacrifício. Então, Abraão levou Isaac para sacrificar, não como oferta, mas no sentido do dízimo, foi pedido. Deus pediu a ele, apesar que Deus não deixou o ato ser consumado, Deus recebeu no sentido espiritual. Mas é diferente a oferta de Ana e a de Isaac. De Isaac Deus pediu, é lei, foi lei, é dízimo. Então há uma diferença muito grande entre dizimar e ofertar. Então observe que essa mulher, ela fez os dois. Ela dizimou e ela ofertou. Ela não pensou em mais nada, apenas ela fez. Ela botou um propósito no seu coração e ofertou. E extraordinário é que essa mulher nem imaginava. E naquele dia, Jesus tinha separado aquele dia, ou algumas horas daquele dia, para estar no templo, observando de fato como o povo se comportava diante do que chamamos de oferta. Isso aqui é muito forte, interessante, que a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente sabe que Jesus está em algum lugar a nos observar. Como eu falei para vocês, o texto não mostra que Jesus fez algo extraordinário por essa mulher depois. Não diz, a Bíblia não diz. Mas o que eu quero trazer aqui para a gente fechar é que tudo que a gente faz tem registro. O céu vê. Todas as nossas ações, todas as nossas atividades, no dia a dia, tanto no sentido físico, literal, como no sentido espiritual, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente planeja, os céus, o reino, ele está a observar. A gente vê uma coisa interessante quando a gente vê no livro das Crônicas, né, a respeito daquela passagem maravilhosa de Esther, a respeito do seu tio, de Mardoqueu, o que Mardoqueu fez.
e aparentemente estava esquecido, mas estava registrado. E isso é interessante quando a gente junta com essa passagem aqui, só para fechar aqui a aplicação. E tudo que a gente faz, né, há um registro. Os céus ele observa. Jesus estava naquela época no sentido físico, sentado observando. Hoje ele está nos céus e continua sentado a nos observar e ver de fato como a gente está se comportando e como a gente está ofertando. Então, que esse estudo, o pequeno estudo, possa ficar de lição para nós, para a gente, a nossa maneira, aquilo que a gente faz, que possamos estar fazendo sempre somando para o reino. Porque quando faz para o reino resista, até que aos olhos humanos possa parecer pouco ou possa parecer nada. Mas se houve um registro nos céus, tudo certo. Você acertou. Se o que você fez mudou o olhar de Jesus, a direção do olhar de Jesus, tudo feito. E uma coisa que eu trago aqui, eu aprendo nesse texto também, é que quando a gente olha para onde Jesus está olhando, a gente vai ver coisa diferente. Ou quando a gente olha como Jesus olha, vamos ver algo extraordinário. Vamos ver coisas inefáveis. Porque o olhar de Jesus, ele vê diferente, ele olha diferente. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a arquitetura do templo, beleza, Jesus foi com outro propósito. O olhar de Jesus estava direcionado a outro propósito. Jesus foi ver algo diferente. Deixa eu tirar um negócio aqui na tela. Então, o que fica de lição para a gente é olhar como Jesus olha. Quando a gente olha como Jesus olha, a gente vai julgar menos. A gente vai errar menos, a gente vai falar menos. Jesus observou diante da multidão, Jesus observou ela diante da multidão, observou que ela era viúva, observou que era pobre, que ele vai dizer tudo isso no verso 2. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou, ainda disse a quantidade da oferta e o valor. 2 pequenas moedas, ou seja, 2 pequenas moedas correspondente a valor tal. Ou seja, Jesus é detalhista. Então, quando a gente olhar como Jesus olha, a gente vai ver coisas diferentes. A gente vai ver detalhe. A gente vai ver coisas maravilhosas. E aqui eu fecho e que a gente possa aplicar. Se você não assistiu os outros vídeos, pega aí os outros vídeos, tá lá dentro da playlist. Então você pega, você vai ver dentro da playlist esses 3 vídeos dessa sequência, né? Verso 1, verso 2 e fechando aqui com o verso 3 e 4, 3 vídeos que você possa estar aplicando no seu coração. Então espero que esse vídeo tenha contribuído e contribua para o teu bem, para o teu crescimento espiritual, assim como está sendo para mim, está me ajudando no crescimento espiritual, porque a palavra ela promove isso. Cada vez que a gente mergulha, mais a gente se conhece, mais conhecemos a Deus e mais nos resolvemos. Ou seja, quando a gente se aproxima mais de Deus, nós nos purificamos mais também e erramos menos. Então, Deus possa estar te abençoando. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificação para que você pegue todos os vídeos. Né? Você assinando o sininho, deixando ativado o sininho de notificação, você, sempre que tiver algo novo no canal, você vai receber também, né, na tela do seu smartphone ou na sua TV, né, no seu tablet, onde você tiver, notebook, vai chegar a notificação para você e você não vai perder esses textos maravilhosos que só faz nos enriquecer espiritualmente para que a gente possa estar crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento. Então, até o próximo momento, mergulhando um pouco mais. Fui!